é um jogador hoje marcável, já todo mundo sabe como é que ele joga. Entendeu? Mas ele tem que jogar pro quem? Pro centroavante fazer. E a gente não tem o cara. Hoje não temos. Hoje eu posso falar pra você que eu não vejo um camisa 9 na seleção brasileira. Verdade. E você prefere qual treinador? Da Europa ou do Brasil? Qual é a sua preferência? Ah, Chula, eu joguei a maior parte da minha vida no futebol europeu, né? Minha carreira, praticamente, dos 20 anos, foram 14 anos de Europa. Então, assim, o futebol mudou, né, cara? O futebol hoje, ele é a globalização. Hoje os atletas, se você pegar a seleção brasileira e pôr dentro de campo, quantos jogadores do Brasil jogam no futebol brasileiro são titulares da seleção brasileira? Quantos jogam aqui no Brasil e são titulares? Se você pegar a lista, você vai ter 1, 2, sei lá, de 11 titulares. É pouco demais, entendeu? Ou seja, quando você tem um treinador europeu que já conhece as características daqueles jogadores que jogam lá na Europa, né, que já tem aquele costume do campeonato inglês, do espanhol, do alemão, do italiano, do francês, é mais fácil um treinador de fora conseguir lidar com as características desses jogadores que atuam dentro da seleção brasileira. Porque a parte tática, a parte de você também conhecer as seleções e os atletas das outras seleções que jogam lá fora, facilita. Antigamente eu ia chegar e falar para você assim, não, seleção brasileira tem que ser um treinador da seleção brasileira. Brasileiro e acabou. Não é mais, na minha opinião, desculpa, não é mais. Não é, ou você muda, ou você consegue fazer com que a seleção tenha um outro ritmo, uma outra mentalidade para enfrentar seleções importantes no cenário do futebol mundial, ou você vai ficar para trás. Entendeu? Você vai ficar para trás, porque os treinadores brasileiros, ok, tem qualidade, Rogério Ceni, muita qualidade, para mim seria o treinador da seleção brasileira, se eu tivesse que escolher hoje era o Rogério, não é porque é nosso amigo, mas parceiro, o trabalho que ele vem fazendo no Bahia, né? A qualidade que o Rogério tem de visão de jogo, para mim, né, de conseguir fazer o time jogar, é o Rogério. Renato Gaúcho, Renato Gaúcho também é um treinador dos brasileiros que hoje seriam os dois, para mim, na opinião, os dois treinadores que teriam chance de chegar à seleção brasileira. Entendeu? Acho que o Rogério, muito estudioso, é um cara que com certeza ele iria tentar dar o padrão de jogo para a seleção brasileira como nível europeu, porque os jogadores estão lá. Sabem como faz, né, para poder facilitar as coisas tanto para ele, né? quanto para nós, torcedores que estamos de fora querendo ver um futebol bonito. Verdade, concordo com você. E da Europa, você acha que o Abel do Palmeiras poderia ter uma oportunidade? Abel dificilmente. Por exemplo, que nem vamos falar aqui do Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo e abriu a porta dos portugueses, né, treinadores aqui para o futebol brasileiro, por que o Jorge Jesus ele foi o cara e está sendo o cara cogitado hoje para ser o técnico da seleção? Por quê? Porque quando ele pegou o Flamengo e ganhou tudo, todos os jogadores na mão dele, tirando acho que um jogador, não tinha jogado no futebol europeu. Não tinha tido aquela facilidade de saber como lidar, né, com os europeus, a mentalidade do treinador, a parte tática de facilidade em entender o jogo, entender o posicionamento. Então o Jorge Jesus ali dentro do Flamengo, ele montou como se fosse uma seleção. Entendeu? Ele ganhou tudo porque praticamente todos os jogadores que estavam à sua disposição eram jogadores que tinham... O único parece que não tinha jogado, não sei se o William Arão tinha saído, não lembro se era acho que era o único jogador, não lembro se era, ou se foi muito novo para a Europa, mas daquele time que eu lembre, eu acho que era um só que não tinha jogado no futebol europeu.